Antiguidade Clássica, Fundação de Roma. Aqui nesse mapa nós estamos vendo o antigo Império Romano, a formação dele, né? Aqui nós temos uma estrutura de como ficou quando Roma começa a fazer sua expansão em busca de novos territórios, né? Mas para a gente chegar lá, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. E essa volta a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. No nosso livro, na página 126, nós temos a fundação de Roma. Ela fica na chamada Península Itálica, né? E os dois grupos étnicos que vão, vamos dizer assim, ser fundadores, vai ser os etruscos e os itálicos. Os itálicos são povos indo-europeus, esses aqui, ó, sabinos, samnitas, latinos e úmbrios. Os povos indo-europeus é um grupo étnico que tem a sua formação Europa-Ásia e que falavam a mesma ou tinham a mesma estrutura linguística, né? Então, esses povos indo-europeus, os sabinos, os samitas, os latinos, os úmbrios, vão formar um grupo itálico. Eles vão se fixar na planície do Lácio, próximo ao rio Tibre. Eles vão formar aldeias de agricultores e pastores. Essas aldeias, posteriormente, vão se unir, tanto para se proteger contra invasões, como até mesmo para conservar aquele espaço territorial, certo? E vão formar a cidade de Roma, isso lá pelo século III a.C. Ok? Nessa mesma estrutura da Península Itálica, nós vamos ver os povos. Segundo o livro de vocês, e aqui nós temos, vamos pegar para vocês verem, ó, nesse mapazinho aqui, ó, que vocês têm aí na página 126. Cada territóriozinho desse, ó, esse amarelo, dá para ver? Dá. São os etruscos, que é o povo que a gente vai estudar, ó. Aí nós temos esse rosa, lilás, eu não sei que cor é essa que o povo chama, eu chamaria lilás. Os gregos. Esse rosa mais escuro seria os cartagineses. É um povo que se situa ao norte da África e que vai dar um pouquinho de trabalho aos romanos para conquistar esse espaço. Mas isso é história para mais tarde. E o povo itálico. E esses aqui são outros povos que vão ficar aqui na parte próxima ao mar Mediterrâneo, nessa península itálica, né? Como eu falei, dos povos itálicos, eles vão ser basicamente esses aqui. Os sabinos, os samitas, os ladinos, os úmbrios. Daí, muitas vezes, a gente recebe o nome de latinos, né? Vem lá, ó, dessa planície do Lácio. Então, de lá surgiu o nome, ou a hereditariedade, ou a etnia ou dos latinos, né? Que é como nós americanos, nós aqui vamos ser chamados América Latina, né? Por conta até mesmo dessa estrutura linguística, dessa estrutura que a gente vai herdar lá dos europeus. Então, a Península Itálica, que ele vai dizer, pessoal, é tudo isso aqui, ó. Eles vão se distribuir por essa parte aqui. Parece até uma botazinha, né? Ao mesmo tempo, esses etruscos vão se estruturar, ao mesmo tempo que a civilização grega também vai estar se estruturando. Os etruscos eles vão ficar ao norte do rio Tibre. No século IX, mais ou menos, né, eles já estavam lá. Essa, vamos dizer assim, a origem desse povo é desconhecida. Ninguém tem uma certeza se eles eram indo-europeus, se eles eram de outra parte da Europa ou da Ásia. É um pouco desconhecida. Até mesmo porque, vamos dizer assim,
eles vão se misturar tanto com esses povos aqui, os itálicos, que vão, vamos dizer assim, desaparecendo aos poucos. Não é de uma hora para outra, deixou de existir os etruscos, não. Aos poucos, como a gente vai ver, eles vão se misturando com esses itálicos e vão perdendo as suas características, vão se adequando a esse Império Romano, né? Mas antes deles fazerem isso, eles também vão dominar esse espaço chamado de Roma. Mas a gente chega lá. Veja bem, esse solo, onde eles estavam, ao norte desse rio Tibre, eles vão aproveitar o solo e vão plantar. E vão fertilizando, né, com a fertilidade do solo, eles vão plantar o trigo, o azeite e o vinho. A planta do azeite, a oliveira e as uvas para fazer o vinho. Então, basicamente, eles tinham esses três estruturas agrícolas, né? Aí a gente tem aqui, ó, processo de expansão etrusca. Na onde? Na Península Itálica, né? Isso vai acontecer ou vai começar a partir do século VI a.C. Nós vimos aqui que eles estão nessa parte do rio Tibre, mais ou menos do século IX para o século VI, quando eles vão começar a se expandir, procurando novas terras, melhores condições de vida, não sei, ou talvez até mesmo a ganância do ser humano. É uma questão mais, talvez, de sobrevivência, né? Então, veja bem, eles vão formar cidades-estados. Cidades-estado não é mais uma novidade para vocês, porque a gente já viu que cidade-estado são locais que têm a mesma estrutura, o mesmo governante, mas que eles têm sua independência. Quando eu digo mesmo governante, muitas vezes é assim, um rei que domina um grande espaço e nesses locais ele tem essas cidades-estados que estão sob o seu domínio, estão sob o seu comando, mas não estão sob o seu domínio. Por quê? Essas cidades-estados, elas vão ter administrações próprias. Ou muitas vezes essas cidades-estados, elas estão separadas, cada um com seu próprio governo, mas pertencente ao mesmo território porque falam a mesma língua e têm os mesmos costumes, as mesmas tradições, né? Então, essas cidades-estados etruscas, elas vão se formando. Os etruscos eles vão conquistando o território e muitas vezes através do quê? Do matrimônio, né? No próprio livro de vocês vem dizendo que através do matrimônio, de casamento, com esses povos itálicos, eles vão expandindo e eles vão chegar a dominar Roma de 616 e 509. Os etruscos passaram a ser a força maior, a política e a economia maior dessas aldeias formadas aqui, que já formavam essa cidade de Roma, certo? Então, essa estrutura que os etruscos vão formando, esses casamentos, essas alianças, vai fazer com que eles sejam mais poderosos, economicamente, talvez politicamente, do que os itálicos, e eles vão assumir essa questão política já na cidade de Roma. Os etruscos, eles vão realmente fazer essa expansão e vão chegar até essas aldeias, né? Essas aldeias aqui dos itálicos, através de casamentos, através de acordos, alianças, eles vão assumir, né, dominar a cidade de Roma. Nessas expansões etruscas, além dos casamentos com os itálicos, eles também vão fazer casamentos, matrimônios com os gregos e assim eles vão conseguindo expandir o seu território, vão também conseguindo alianças, amigos, né, proteção. Então é um acordo, de uma certa forma, esses casamentos. E é justamente isso, em procura de melhorias, de riquezas. Então é sempre essa questão de mais, ter mais, né? Nos etruscos, quando eles vão dominar essa cidade de Roma, eles vão promover um crescimento urbano nessa pequena cidade, nessa junção dessas aldeias, né? Ele vai construir, nesse crescimento urbano, vai se destacar canais de irrigação, ele vai conseguir levar a água do rio Tibre, para outras localidades, onde tinha as plantações de oliveira, de uvas, né? Ele vai fazer um sistema de esgoto de como
tirar os detritos da cidade, para a cidade não ficar tão fedorenta. Pontes, ele vai construir pontes sobre os rios ou sobre locais onde as pessoas conseguissem andar para ter livre acesso, para a questão até do comércio, né? Grande muralha que cercava essa cidade para proteger de invasões. Né? Então, essa cidade de Roma, ela passa a ter essa proteção e todas essas melhorias urbanas. Nesse contexto aqui dos etruscos, a gente vai fazer uma pequena pausa para a gente contar uma historiazinha. O mito da fundação de Roma. Né? Mito por quê? Porque não se tem lógica, assim, não se tem lógica, não se tem nenhuma afirmação, nenhuma coisa concreta que diga que é verdade ou que é mentira. Então, é um mito, uma lenda. Isso, veja bem, mito da fundação de Roma. A cidade de Alba Longa, Lupa Capitólio. No livro de vocês, no nosso livrinho, a gente tem essa imagem aqui, ó, da loba, de uma loba dando de mamar a 2 meninos. É a lenda da fundação de Roma. É a Lupa Capitolia, a loba, né? Veja bem, segundo a lenda, na cidade de Alba Longa, que era governada pelo rei Múlio, a sua sobrinha, que também era sacerdotisa, era aquelas mulheres que ficavam cuidando dos templos, fazendo orações, rezando, mantendo as tradições que os deuses, né, dos deuses. E, em geral, essas mulheres, elas pertenciam já à elite da cidade. Então, ela era sobrinha do rei. E, segundo um presságio, um oráculo, o rei ele ia ser destronado por alguém da sua família. Então, ele com medo, o que acontece? Quando a sua sobrinha, Reila Silvia, engravida do deus Marte, porque segundo a mitologia romana grega, os deuses eles tinham muita semelhança com o humano. E eles muitas vezes desciam do Olimpo para ficar com esses humanos e, em geral, esses humanos tinham filhos desses deuses, né? Então, o deus Marte, que na mitologia grega é o Ares, é o deus da guerra sangrenta, ele é geralmente daquela parte bem violenta da guerra, né? Ele vai descer e ter um caso com a Reila Silvia. Como ela era uma sacerdotisa, ela era protetora provavelmente do seu templo, então ela vai engravidar e vai ter 2 bebês, ou seja, ela vai ter gêmeos. O tio, com medo, vai mandar matar essas crianças. Só que o que vai acontecer? Vão colocar esses 2 meninos num cesto no rio Tibre e as águas do rio, né? E eles estão certos como as crianças estão mortas. Segundo a lenda, essa loba, ela vai tirar os bebês do rio e vai amamentá-los, cuidar deles até que um pastor, um camponês, vai encontrar esses bebês, esses dois filhos, essas 2 crianças e vai adotar e vai criar como fosse filho deles. Quando eles crescem, eles descobrem que são herdeiros do rei e vão assumir e vão lutar com esse tio e vão tomar o poder. Os bebês são chamados de Rômulo e Remo. O primeiro, segundo a tradição, a história conta, a história política de Roma, quando Roma se torna uma monarquia, porque até aqui a gente tinha reis conforme as cidades, né? A cidade de Alba Longa, o rei era Múlio, né? Quando Roma se torna um reino, um império, ela vai ter 3 tipos de políticas ao passar do tempo. A primeira vai ser a monarquia, ou seja, um rei. E segundo se conta, o primeiro rei do Império Romano é justamente um desses gêmeos, o Rômulo.